Oscar está entre as melhores contratações na janela de transferências no futebol brasileiro, mas afinal, contribui ou não contribui? Como foi a última temporada do meio-campista que reforça o São Paulo e dá aquela pitada de genialidade no meio-campo? Fala, meus amigos, beleza? Chegamos com mais um Visão para Jogo, agora para falar sobre Oscar, meio-campista que reforça o São Paulo, 33 anos de idade, muito tempo no futebol chinês. Como está o Oscar? Como está o jogo do meio-campista que deixou saudades do futebol brasileiro porque foi se esconder na China? Ele reforça o São Paulo e a gente chega para mostrar todos os detalhes do campo, dos números e projetar como vai ser a passagem, a segunda, pelo São Paulo no futebol brasileiro. Comigo hoje, Alexandre Senechal, que vai informar o torcedor São Paulino e o torcedor de futebol no Brasil no geral, de como está o Oscar. Como é que está o Alexandre Senechal? Dá para apostar que vai jogar muito bem, que vai ser destaque no futebol brasileiro, ou é melhor ter calma? Pelo que a gente viu no futebol chinês, dá pra apostar sim. Até porque o Oscar, você falou muito bem no início do vídeo, traz uma genialidade pro meio-campo do São Paulo. Sempre foi um jogador que a inteligência chamou muita atenção e ele ainda tem aquela característica do drible curto e de encontrar os companheiros melhores colocados. A gente pode começar o vídeo já, porque aqui tem um compilado de lances do Oscar. Maravilha. E você vai perceber como ele é um cara por dentro e também pelo lado do campo que consegue encontrar esse passe para os companheiros. Você vê aqui, ó, muito marcado no primeiro lance, ele resolve a jogada no drible curto e encontra um centroavante que torcida de Corinthians, Atlético Mineiro, Criciúma vai lembrar bem, por exemplo, o Bahia também, que é o Gustavo. Gustavo jogou no Xangai Porte com o Oscar nessa última temporada. Nesse lance também, de novo, o Oscar por dentro, você vê, né, a marcação não está tão encaixada aqui, mas tem uma opção de passe que está um pouco coberta. E o Oscar vai resolver o lance dominando e já com um toque de perna direita colocando o Gustavo na cara do gol e ele perde a oportunidade. Gustavo até fazendo bastante gol nessa última temporada na China, mas um centroavante que costuma fazer isso. E aqui começa um pouco do que no final do vídeo a gente vai entender do Oscar mais atrás ou mais pelo lado do campo. Olha o passe que ele coloca do meio campo para o companheiro que acaba perdendo a chance de gol, mas que tem essa característica. Se você vai ver nesse lance, Vincenzo, o Oscar tem todos os jogadores do time adversário atrás da linha da bola. Todos. Ele consegue encontrar oportunidade lá do outro lado, uma bola bem colocada, a finalização não tão boa assim. Futebol chinês, né? A gente sabe que tem algumas questões técnicas que não estão no mesmo patamar do futebol brasileiro. Mesma coisa aqui nesse lance. Não tem opção para entrada para ataque de espaço, mas tem o Gustavo no pivô, a bola entra, a finalização não sai tão boa assim, mas entra, ele consegue sempre encontrar esse passe. A inteligência do Oscar é o que chama mais atenção a todos os momentos. Tem vários lances assim, Mentias, até se você quiser dar uma pitadinha também, fica à vontade. Esse é genial, olha o tapa. Que bola. Maravilhoso, né? Dá pra ver que ele tem bastante inteligência ainda. E dá pra ver que falta qualidade, né? Porque assim, o passe ele encontra, ele consegue colocar os companheiros na cara do gol, mas falta qualidade pra concluir. E também, em vários momentos, muito pouco pressionado. Esse lance tá até interessante. Pouquíssimo pressionado, ele vai até pedir a bola com veemência, e aí ele tem muito espaço pra fazer a jogada, pra encontrar até, olha essa bola que encontra o Oscar. E o que me lembra o Oscar jogando mais atrás? O que faz o Ganso do Fluminense, é verdade, né? O Ganso com o Fernando Diniz dá 3, 4 passos para trás no meio campo e consegue armar a jogada de frente, sem estar tão pressionado, porque não tem tanta valência física para escapar da pressão com o primeiro toque, com o domínio orientado. O Oscar, e aí falta realmente entender como que é a questão física no nível do futebol brasileiro, mas é um jogador que pode se valer da questão que faz o Ganso. E aí muda, porque não disputa a posição, por exemplo, com o Luciano mais à frente. Com certeza não. Disputa a posição com o Lucas Moura mais à frente. Vai começar a disputar a posição mais atrás. A questão é a recomposição defensiva que fica também. Então é uma faca de dois gumes, né? Esse time do Xangai jogava muito com 3 atacantes e o Oscar numa linha de 3 meio-campistas. A gente vê o Oscar pela esquerda, daqui a pouco a gente vai mostrar também mais números e também um pouquinho do mapa de calor dele para mostrar mais ou menos na posição de qual posição de campo ele atuava. Mas você vê que sempre tem várias opções à frente dele. Sim. E no São Paulo é uma realidade que ele vai encontrar. A gente vai seguir vendo os lances aqui. Agora já ele vem de frente, né? Tabela acompanhando de costas, mas ó, de novo. Pressionado agora com 2 marcadores, consegue dar o drible, consegue encontrar a melhor opção de passe. Às vezes a gente vê muita vontade, muita força no futebol brasileiro e pouca cabeça. Sim. O Oscar traz um pouco
desse meia cerebral, desse cara que consegue resolver em um toque limpar a jogada e no segundo toque conseguir ligar os companheiros mais à frente. Mesmo quando ele está numa posição de campo mais ao lado, mesmo quando ele está um pouco mais pressionado, ele é um jogador que tem essa qualidade, que tem essa característica. E para não ficar só nos gols perdidos, a partir de agora a gente já vê assistências do Oscar na temporada. Então são lances que acabam de fato em gol. Atacou o espaço, o Oscar percebe, consegue colocar a bola para o companheiro e o gol acaba saindo. É um compilado de lances que mostram que, claro, nem sempre o companheiro vai aproveitar as chances, é futebol, é coletivo, mas que o Oscar é um cara que consegue encontrar esses espaços. E acho que isso é mais importante. Eu critiquei tanto, gol do Gustavo aqui no vídeo também saiu. Então assim, é legal de entender que o Oscar, ele serve muito como esse 10, ele é esse 10, gosta de jogar assim na carreira, mas é um cara que ele se adapta muito bem a outros lugares do campo, consegue jogar mais recuado, consegue jogar um pouco mais aberto, e isso vai ser muito importante para o São Paulo. A gente vai entender um pouquinho mais a partir de agora na próxima parte do vídeo, mas o importante de falar não está numa idade tão avançada, 33 anos ainda, o Oscar é um cara que ainda tem lenha para queimar. Sim. Tudo bem que não serão talvez 5, 6 anos, mas para a temporada de 2025, com o Lucas Moura, com o Luciano, com o Caleri, com jogadores que sabem atacar esse espaço, gostam de jogar em aproximação também muitas vezes. Caleri faz muito bem o pivô e também ataca muito bem o espaço quando precisa. O São Paulo tem opções para o Oscar poder mostrar a inteligência dele, para poder dar esse passe de qualidade também para os seus companheiros. Eu gostei muito da contratação, fui atrás para estudar os lances porque percebi que poderia ser alguma coisa legal e tem encaixe. E a gente vai ver esse encaixe daqui a pouco no vídeo também. Né? E é muito interessante, o São Paulo é competitivo, o São Paulo tem sim um bom time e é bem treinado pelo Zubeldia, apesar das críticas fortes em São Paulo. A grande questão disso tudo o Oscar é a peça que falta para o São Paulo subir de patamar, para o São Paulo avançar um degrau e brigar por títulos importantes do futebol brasileiro. A gente continua a entender isso agora com números do Oscar, num passe de mágica. Muito bem, números do Oscar na tela para a gente entender em números agora, depois de avaliar os lances, como o Oscar pode contribuir nessa equipe do São Paulo que pode pular um patamar com ele em campo. E aí, Alexandre Sanches? Vamos lá, números então pelo Xangai Port, né, time da China que ele defendeu nos últimos anos, e aqui os números de 2024. Olha que absurdo. Tudo bem, o nível é abaixo, você sabe que a gente tem um futebol chinês que é muito rápido, mas não é tão intenso, tão físico, e nos lances a gente viu que ele tinha bastante espaço muitas vezes, mas em 39 jogos, são 16 gols marcados, 29 assistências, 45 participações em gol. Ele teve na temporada, né, participações em gol, uma média por jogo de 1,15. Então, basicamente, a cada jogo ele contribuía com 1,15 gol do seu time, ele marcando ou ele dando os passes. Você pode perceber no vídeo que eu não coloquei gols do Oscar, porque essa característica vai ter. O São Paulo tem outros jogadores que vão balançar mais as redes, o Oscar talvez entre como esse jogador para dar essa qualidade de passe para que o São Paulo consiga chegar mais à frente. E esse dado aqui é interessante, porque foi matéria de vários portais pelo Brasil lá em setembro do ano passado. Ele era o jogador com mais chances criadas, né, passes decisivos do mundo até setembro de 2024. Ele tinha 129 passes decisivos, estava à frente do Bruno Fernandes, era o segundo, do Manchester United, e o terceiro era o Garro, do Corinthians. E aí o quarto um jogador lá da Costa Rica, do futebol lá da Costa Rica, do Herediano, então também outro nível de futebol, não conta muito, mas era no mundo o cara com mais números assim. E por que é legal a gente ver os números, essa questão das assistências, da inteligência dele? Pra gente passar para a próxima tela, onde a gente vê o posicionamento médio que o Oscar teve em campo pelo Xangai Port ano passado. Predominantemente na esquerda. Pois é. É um cara que vem da esquerda para dentro. E o São Paulo tem no Ferreirinha, por exemplo, um ponta, só que o Oscar pode ser esse meia pela esquerda do São Paulo para você ter uma espécie do quadrado mágico. É claro que muitos São Paulinos vão falar que não, porque não gosta do Luciano, ou acha que o Caleri deveria perder a posição para o André Silva. Aí você tem várias hipóteses. Mas você pode ter Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, com o Oscar recuando um pouco mais para poder dar esse passe de qualidade. Isso é muito interessante. Isso é bem legal. E aí a gente tem até mais uma tela que a gente pode entender um pouquinho de como é que pode funcionar esse time. Porque com o Oscar, prioritariamente, ponta esquerda. O Oscar pode ser esse ponta esquerda. Aqui já tem o Wendel, claro, poderia ser o Enzo Dias que está chegando. O Wendel não se sabe ainda na gravação desse vídeo quando ele vai fechar de fato com o São Paulo. Se vai vir no meio do ano como está combinado ou se o São Paulo vai conseguir trazer ele antes. Mas no time base, no 4-2-3-1 do Zubeldia, você pode ter o Oscar pela ponta, com o Luciano como um segundo atacante e o Lucas que já vem fazendo esse papel de ponta direito. Só que também tem uma alternativa, né? Lógico. Não à toa eu botei o Ferreirinha aqui.
aqui no cantinho. Vou até pedir para nossa produção para tirar o Luciano da tela, já está até fazendo aqui o caminho, botar o Oscar centralizado e puxar o Ferreirinha para a esquerda. E aí, Vincenzo, é um time mais padrão brasileiro, Sim. com 2 pontas, né? O Lucas vem mais para dentro também, conta com o Igor Vinícius fazendo ultrapassagem aqui pelo lado do campo, e o Oscar de fato como um 10 cerebral. Tem encaixe para o homem. Tem, lógico. E o homem está mostrando nos últimos tempos que ele tem qualidade para voltar para o futebol brasileiro e, quem sabe, elevar o patamar do São Paulo. É muito interessante. Como ponta esquerda fica a questão da recomposição, né? O torcedor odeia, o treinador que gosta do ponta correr atrás do lateral. O Oscar, logicamente, não tem a característica de correr atrás do lateral, não vai fazer isso. Então é entender também como o Zubeldia vai encaixar essa questão se o Oscar jogar realmente aberto pelo lado do campo. Centralizado faz mais sentido na questão defensiva, porque aí poderia descansar sem a bola, poderia ser só o jogador da primeira pressão e não compor um sistema defensivo. Mas é muito interessante, há um encaixe, há a qualidade. Vamos entender como o Oscar vai fazer essa transição, porque é uma readaptação ao futebol brasileiro, né? Muito tempo fora, muito tempo na China também. Então reacostumar com a vida no Brasil, os costumes brasileiros e, logicamente, o futebol brasileiro que tem um nível acima, né? Vou quebrar o protocolo. Vai lá, por favor. O que você acha? Você acha que vai dar certo? Eu acho que dá certo. Eu acho que dá certo porque é um jogador que tem qualidade acima de tudo. Por dentro ou pela esquerda? Por dentro. Por dentro. Pela esquerda eu tenho certa dúvida. E assim, pelo que o Zubeldia tem feito no São Paulo, pelo que é a tendência no futebol mundial, imagino que o Oscar vai ser esse meia pela esquerda. Não o ponta, não o externo, mas esse meia pela esquerda. Chama-se de meia ponta, chama-se de meia esquerda, ou né? até interno, né? Muita gente fala. Interno, também. Exatamente. Então, assim, acho que vai ser mais um jogador de afunilar o jogo, de pegar essa bola do lado do campo e fazer com que ela entre no campo, né? Da esquerda para o meio, e acho que é bem interessante. Mas legal, o Oscar é um jogador que pode dar certo no São Paulo, é com certeza uma das contratações que mais chama atenção nessa janela de transferências. Essa análise só é permitida, só é possível porque a gente tem ferramentas que nos auxiliam demais nisso, né? Inclusive, o grande abraço é para Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol, que nos ajuda e nos disponibiliza as ferramentas que muito time do Brasil não tem, mas a gente tem disponíveis para fazer esse tipo de análise. Você gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente está tentando aumentar cada vez mais o nível de informação e a quantidade de informação também para você ficar cada vez mais por dentro de como os times no futebol brasileiro e no futebol internacional estão montados taticamente, em que papel cada jogador desempenha muito bem. A intenção é explicar o porquê do futebol, por que as coisas acontecem e não simplesmente ficar na análise rasa que a gente vê muito por aí. Fechado? Verdade. Deixa o like, se inscreve no canal, até uma próxima e a gente retorna com mais análises no Visão para Jogo. Valeu!